Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês finalmente a correção do Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu resolvi ela juntamente com um professor parceiro, o professor Laércio, certo? O professor Laércio, lá do Rio de Janeiro, pessoal, veio ajudar a gente aqui a corrigir a prova do Colégio Militar de BH também. Nós fizemos essa parceria para trazer para vocês conhecerem os nossos trabalhos. Então, se você é do nosso canal Adiciona, vai lá e conhece o canal do Laércio, Matemática para Vencer, vou mostrar para vocês. E se você é do canal do Laércio, venha conhecer o meu canal Adiciona, onde a gente trabalha aí com várias questões de colégios técnicos e militares também, a nível de quem quer ir para o primeiro ano, no caso, né? O Laércio, ele trabalha muito com alunos do 6º ano, mas aí a gente fez essa parceria para engajar um pouco aqui os nossos canais, certo? Vou mostrar para vocês, então, o canal dele. Então, você vem aqui, ó, youtube.com/matemática para vencer e dá uma olhada, se inscreve no canal dele. Ele faz muitas questões de colégio militar, tá vendo? 6º ano, questões de Olimpíada Brasileira de Matemática, entre outros. Muito interessante aqui a maneira e a didática também do professor Laércio, ok? E esse aqui é o meu canal, o Adiciona, então você vai digitar aí, youtube/adiciona, vou deixar também linkado ambos os canais aqui para vocês verem, né? E eu tenho uma playlist aqui só de colégios técnicos e militares e afins. Então você vai dar uma olhada aqui e dar uma estudada para essas provas, beleza? Eu até tinha gravado essa introdução juntamente com o professor Laércio, mas o que acontece? O meu microfone não captou o áudio dele, enfim, agora ele está um pouco ocupado e não vai poder gravar de novo, ele teve que sair, etc. Teve uns imprevistos aí, mas de qualquer forma, ficam aqui as apresentações e o meu agradecimento pelo professor Laércio vir aqui fazer essa prova com a gente e trazer para vocês, né, uma outra forma de ver a matemática, né? Porque cada pessoa pensa de um jeito, lembrando que matemática é uma ciência exata, então todos os caminhos levam ao mesmo lugar, beleza? Então é isso, bora lá para essa correção. Questão 1. O estádio de Wembley, sei lá, foi palco da final da Eurocopa de 2021 entre Itália e Inglaterra. O público presente nessa partida foi de aproximadamente 67.500 pessoas, que corresponde a 75% da capacidade do estádio. Considerando essas informações, o número de espectadores presentes no estádio, se ele tivesse lotado, seria de... Essa questão aqui, né, gente? Finalmente, né? Uma questão um pouco mais simples, ó. Nós vamos falar que 67.500 corresponde a 75% do estádio. Então, quanto corresponderá, né? 100% do estádio, fazer uma regra de 3 simples e é isso. Vida que segue, multiplicação cruzada, fica 67.500 vezes 100 é igual a 75 vezes x. O que eu vou fazer aqui para simplificar um pouco a minha vida? Eu vou dividir esse 100 e esse 75, ambos por 25. Eu vou deixar linkado aqui o método das moedas, né? 100 são 4 moedas de 25 e 75 são 3. Beleza? Aí eu vou passar esse 3 para cá dividindo, vai ficar assim, ó. Eu não vou fazer a multiplicação do 4 ainda, tá? Eu vou deixar 67.500 vezes 4 dividido por 3, porque a minha filosofia de vida é faça todas as divisões primeiro, só depois que você faz a multiplicação, tá? Se eu somo aqui, ó, 6 mais 7 dá 13, mais 5, 18, mais 0 continua dando 18, dá para dividir por 3, é por isso que eu vou dividir, tá bom? Então, olha só, 6 dividido por 3 é 2, 7 dividido por 3 é 2 e sobra 1, eu junto com esse 1 aqui, fica 15 dividido por 3, que é 5. Então, fica 225 com os 2 zerinhos aqui. E só agora eu vou multiplicar por 4. Ok? Então, olha só, 4 vezes 0, 0. 0 vezes 4 aqui, 0. 0 vezes 5, 4 vezes 5, 20, põe o 0, vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10, vai 1. Aqui vai dar 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, é 90 mil a capacidade do estádio, letra C. Obviamente, né, amiguinho? Você pode fazer isso aí do jeito que você achar melhor. Eu sempre tento trazer para vocês multiplicações e divisão. Isso aqui é método mãos de tesoura. Depois você dá uma olhada aqui no canal para você poder aprender a fazer conta mais rápido, certo? Lembrando, amiguinho, se eu não deixar linkado, porque eu só posso deixar 4 vídeos linkados, você vem aqui, ó, youtube.com/adiciona, certo? Vem em playlists,
tá? Dá uma olhada nessa playlist aqui, ó, habilidade de cálculos, para você melhorar essa parte aí de fazer continha rápido, não fazer conta desnecessária, porque vocês sabem, né? Fazer conta desnecessária você perde tempo. Então esses vídeos aqui, ó, mãos de tesoura, eles são fundamentais para quem vai fazer prova de múltipla escolha que tem tempo, beleza? Essa questão número 2 aqui, ela ilustra um fato histórico que ocorreu quando eles descobriram a existência de números irracionais. O que é um número irracional? Os números que têm raiz, como por exemplo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o número π e vários outros. E o que é um número racional? Racional é um número que pode ser expresso na forma de uma fração. Por exemplo, 3/5 é uma fração, isso é um número racional. Ou então, uma fração representada por um número decimal, 0,318, com um número finito de casas decimais, né? É um número racional também. Claro, você pode ter também infinitas casas decimais se você tiver uma repetição, são as dízimas periódicas, né? Por exemplo, 0,434343 toda a vida, repetindo 43, isso é número racional também. Tem até uns processos para você encontrar a fração correspondente a isso aqui, né? Então isso aqui foi um fato histórico verdadeiro. Os antigos gregos pensavam que todos os números podiam ser expressos desse jeito aqui, na forma de frações. Eles não conheciam a existência desses números, até que um dia, e diz a história que foi inclusive um aluno do Pitágoras que descobriu isso, e os outros ficaram querendo lá bater nele, né? Porque isso aqui era uma heresia. Mas ele mostrou a existência de um número irracional da seguinte maneira. Ele pegou um quadrado e traçou a diagonal. Eles achavam que todos os números todos que existiam na natureza eram números desse tipo. Aí ele colocou aqui um contra-exemplo. Ele fez uma figura em que você tinha um número que não podia ser expresso na forma de fração. Então, considere aqui um quadrado de lado A e com diagonal D. Então, o processo é o seguinte, isso aqui tem em muitos livros de matemática, isso aqui já caiu no colégio militar desse jeito aqui. Eu só não posso dizer agora em qual ano e qual colégio militar foi, mas isso aqui é repetido. Tem que saber essa historinha e tem que resolver questões de anos anteriores, né? Se você quiser entrar para o colégio militar. Então, aqui tem a demonstração de que aqui existe um número irracional. Ele fez o seguinte. Para mostrar isso, suponha que a razão D sobre A seja um número racional, com D pertencente aos inteiros e A pertencente aos inteiros asterisco, quer dizer, os inteiros menos o zero, né? E de tal forma que aconteça isso aqui, MDC entre A e D é igual a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses números são primos entre si. É uma fração que não dá para simplificar, né? Porque qualquer fração, você pode simplificar e substituir ela por uma fração equivalente com os termos primos entre si. Tá. Se ela não for, você simplifica. Bom, aí ele mostrou que isso aqui é um absurdo, que isso aqui não acontece. Quando você quer provar uma coisa em matemática, você supõe o contrário daquela coisa e tenta chegar num absurdo. Se você chegar num absurdo, quer dizer que aquela coisa que você supôs lá no início é falsa. Então, ele supôs que isso aqui fosse um número racional. Na verdade, não é, mas ele está querendo provar isso. Tá, então D sobre A é racional, D e A são números inteiros, não pode ser zero, e primos entre si, por causa disso aqui. Aí ele escreveu o seguinte, pelo teorema de Pitágoras, aqui fazendo Pitágoras nesse triângulo, você tem quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ele escreveu isso aqui. D2 é igual a 2A2.
Agora, olha só, D é um número inteiro, A é um número inteiro. Isso aqui é também um número inteiro. E, além disso, é par, porque tem o fator 2 aqui, tá vendo? Então, esse D ao quadrado é par. Por causa disso, de D ao quadrado é igual a 2 vezes ao quadrado, D ao quadrado é um número par. Você tem que concluir isso. Então, aqui, a resposta aqui dessa lacuna é par. E, consequentemente, D é o quê? D é o quê? Olha só. Quando você pega um número par e eleva ao quadrado, o quadrado vai ser par também, né? Não tem como você pegar um número par e elevar ao quadrado e o resultado dá ímpar, porque ele tem fator 2. Então, se D ao quadrado é par, o próprio D é par também. Ele não pode ser ímpar, porque o quadrado de um ímpar é ímpar. Ele não tem fator 2, né? Então, concluímos que o D também é par. Então, já que o D é par, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso trocar o D aqui dessa relação. D2 é igual a 2A2, tá? Eu posso chamar o D de 2K, onde K é um número inteiro. Claro, então se o D é par, eu posso chamar ele de 2K. Então você vai ficar aqui com 2K, tá no lugar de D, elevado ao quadrado, é 2A2. Isso aqui elevando ao quadrado, ó, eleva todo mundo lá dentro ao quadrado. Vai ficar 4K2 é igual a 2A2. Simplificando por 2, vai ficar 2K2 é igual a A2. Então, olha só, A ao quadrado é um número par. Olha aqui, tem um fator 2. Então, isso mostra que A ao quadrado é par. É o que tem que colocar aqui nessa lacuna, né? E, consequentemente, o A vai ser o quê? O A tem que ser par. A é par. Porque o quadrado de um número par é par. O quadrado de um número ímpar é ímpar. Então, se o quadrado de A é par, é claro que o A tem que ser par. Então, é a conclusão que você tem que chegar aqui. O A é par. Mas isso seria um absurdo. Olha aqui, essa é a chamada demonstração por absurdo. Você supõe o contrário. Qual é o contrário? A suposição de que D sobre A é um número racional. E isso não é verdade. E você conseguiu provar a partir desse absurdo que você chegou. Esse absurdo foi criado pelo fato de você ter suposto uma coisa que não é verdadeira. Então, mas isso seria um absurdo porque A e D são o quê? O A e D, olha aqui, ele deu isso, que o A e o D são números que têm um MDC igual a 1. Quer dizer, depois de você simplificar, como é que a gente chama números que têm MDC igual a 1? São números primos entre si, eles não têm nenhum fator comum, né? Você fica aqui com a fração irredutível. Então, o A e o D são primos entre si. Primos entre si. Primos entre si não precisam ser primos, tá? Por exemplo, 25 e 16 são primos entre si. Ó, mas 25 não é primo e 16 não é primo. Mas eles são primos entre si. Por quê? Porque eles não têm nenhum fator comum. O MDC deles vale 1, né? 25 só tem fator 5, é 5 ao quadrado. E 16 só tem fator 2, é 2 elevado à quarta. Então, isso que é primos entre si. Não confunda primos entre si com primos, tá? É claro que se você tiver dois números primos diferentes, eles vão ser primos entre si também, mas você não necessariamente precisa que eles sejam primos. Basta que eles não tenham fator comum. Aí eles são chamados de primos entre si. Então, logo, a razão D sobre A não é um número racional. Ele conseguiu provar o contrário disso aqui que ele escreveu, tá vendo? Supôs o contrário e chegou no absurdo. Então, você consegue dessa forma provar o inverso daquilo que você supôs lá no início, né? Isso se chama demonstração por absurdo. Então, atualmente, essa razão é conhecida como... Que razão é essa? Ó, moleza, se você tem isso aqui, D2 é igual a 2A2, você passa o A para cá dividindo, vai ficar D2 sobre A2 é igual a 2.
Extrai a raiz quadrada dos dois lados, você vai ficar com a razão d sobre a aqui ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que d sobre a ao quadrado vale 2. Então, d sobre a vale quanto? A raiz quadrada disso. O d sobre a vale raiz de 2. Isso aqui é o que você tem que colocar nessa lacuna aqui, raiz de 2. Então, como é que ficaram aqui as respostas das lacunas? Temos aqui, ó, par. De novo, par. De novo, par. Par. Primos entre si, vou escrever assim, primos entre si. E a razão é raiz de 2. Pronto. Olhando aqui nas opções, ó, par, 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 primos entre si, raiz de 2. Onde tem isso? Olha aqui, par, 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 primos entre si e raiz de 2. Então, a resposta correta é a letra A de alfa. Questão 3. Com a descoberta dos números irracionais, foi necessário verificar as propriedades dos números, incluindo essa nova classe. Das alternativas abaixo, a única verdadeira é... Então, vamos lá pegar todas e provar se é verdadeiro ou falso. A letra A, olha, a soma de dois números irracionais é um número irracional. Não necessariamente. Pensa no seguinte caso, ó, 1 mais raiz de 2. Isso aqui é um número racional. Certo? Irracional, desculpa. Se eu somar com 1 menos raiz de 2, o que vai acontecer? Essa parte aqui que é irracional vai cortar com essa. E, portanto, essa soma vai dar 2, que é um número racional. Então, a soma de dois números racionais é um número irracional? Não necessariamente, nem sempre. Portanto, eu já vou descartar a letra A ali. Beleza? Vamos para B, então. Letra B. Raiz quadrada de x vezes y é igual a raiz de x vezes raiz de y para todo x e y pertencente aos reais. Amiguinhos, o que ferra aqui essa questão é justamente esse para todos. Isso aqui é uma casca de banana. Se os números forem negativos, não vai existir raiz para eles. Concorda comigo? Eu sempre, quando faço um exercício, eu falo assim, ah, tá, você pode multiplicar dentro do radical, porque, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 3... é igual a raiz de 6, beleza. Quando são números positivos, tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora, se os números forem negativos, isso aqui não pode. Por exemplo, ó, raiz quadrada de menos 2 vezes menos 3, esse menos vezes menos vai virar mais, então vai dar raiz de 6, beleza? Agora, eu não poderia falar que é raiz de menos 2 vezes raiz de menos 3, porque elas separadamente assim, né, não existe raiz de número negativo. Raiz de índice par de número negativo não existe nos números reais. Então, por esse motivo aqui, nós não podemos falar que é para todos. Se x e y forem números negativos, ferra com o nosso negócio. Então, assim, quando você tem, preste muita atenção, quando você tem radical e denominador, principalmente, se esse radical for de índice par, né, 2, 4, qualquer que seja, e a raiz, se for de índice par, você tem que pensar muito bem se você não vai infringir uma lei matemática, que no caso ali para números reais, é a gente não poder ter raízes negativas, ok? Então, essa aqui é falsa. Letra C. Se x, y e z são números reais, tal que x menos y vezes z é igual a 3 que multiplica x menos y, então z é igual a 3. Aqui é o que eu acabei de falar, certo? Isso aqui, ele está inferindo que é para qualquer hipótese. Aí você fala assim, professor, eu passo isso para cá dividindo, ele vai cortar do outro lado com esse outro camarada aqui, vai ficar z igual a 3. Só que o que a gente não pode esquecer? Isso aqui é para qualquer ocasião na face do planeta Terra? Não. Se x menos y aqui der zero, você nunca vai poder fazer isso, amiguinhos. Por quê, né? Porque zero não existe divisão por zero. Então, isso aqui não é verdadeiro para todos os números reais, não. Apenas quando x é diferente do y, porque nesse caso, x menos y, se fosse igual a zero, né, tem que ser diferente de zero. Esse cara passa para cá. Então, ele teria que ter dado essa condição. Ó. Se x, y e z são números reais, tal que esse produto aqui é igual a isso, então z é igual a 3. Ele deveria escrever para todo x diferente de y. Ok? Então, por esse motivo, por causa dele não ter especificado isso aqui, que seria uma condição do domínio da função, né? Enfim, aquelas coisas lá, você não pode falar que é verdadeiro, porque se x for igual a y, por exemplo, se x for 2 e y for 2, fica 2 menos 2 aqui, e aqui 2 menos 2. Só que aqui zerou, ó, o negócio. Como é que você vai passar esse zero para cá dividido? Você não pode. Então, por esse motivo, a C também é falsa. Tá vendo que é só picuinha?
Letra D. O produto de dois números irracionais pode ser um número racional. Claro que é verdadeira. Tanto é que quando você tem denominadores, né, com números irracionais lá, você tem que racionalizar o denominador. O que você faz? Você multiplica pelo conjugado. O conjugado de um número irracional também é um número irracional, mas que de modo que quando você multiplica, ele vira um número racional. Por exemplo, ó, 1 mais raiz de 2. Se eu multiplicar por 1 menos raiz de 2, isso aqui vira aquele produto notável, que é a soma multiplicado pela diferença. E aí a gente faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então aqui, ó, fica o quadrado de 1 menos o quadrado da raiz de 2, que no caso corta a raiz com o quadrado, fica 2. Então seria 1 menos 2, que dá menos 1. Então isso aqui é um número racional, porque ele é possível de ser transformado em fração. Número racional, pensa que a palavra racional vem de razão, e razão vem de fração. Se é possível você transformar em fração, ele é racional. Então, aqui a gente acabou de provar que o produto de dois números irracionais, que são esses dois números, que são conjugados, ele acaba virando, sim, um número racional, portanto, a letra D é verdadeira. Vamos ver a letra E de escola, né? Aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado é igual a x menos y. Aparentemente parece certa, né? Mas tem uma casca de banana. Qual que é? Primeiro, vamos só fatorar isso aqui, ó. Primeiro, a gente vê que realmente é um produto notável, né? Aqui, ó, se eu tenho um quadrado perfeito no primeiro e no último termo, e o do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? As raízes do primeiro e do segundo termo ali, é porque é um trinômio quadrado perfeito. Então, isso aqui eu faço x, coloca sempre o sinal que tiver aqui, e o y, e eleva ao quadrado. Aí, para você não, né, se prejudicar, você só confere. Ó. Se você fizer o contrário, ó, o quadrado do primeiro x ao quadrado, o sinal sempre daqui menos, primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2xy, mais o quadrado do segundo, você voltou ao original ali. Beleza. Aí, quando eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui, certo? Eu corto esse quadrado com isso aqui e dá x menos y, certo? Certo parcialmente. Aqui a questão é o seguinte, quaisquer que sejam os valores de x e y. Por exemplo, se o valor de x e y aqui der um resultado, x menos y, né? Der um resultado negativo, vai ficar uma raiz quadrada aqui dentro negativa e não pode. Então, toda vez que você tiver, vamos só recapitular para vocês não esquecerem que esse tipo de questão aqui é muito recorrente. Toda vez que você tiver radical e alguma coisa que é denominador ou vai virar denominador, como foi o caso dessa aqui, ó, vai passar para o lado de lá dividindo, você tem que pensar se aquilo ali não infringe uma lei matemática. Nesse caso aqui, infringe, pode infringir. Se o meu y for maior em módulo, né, um número pequeno, menos um número grande, vai dar um número negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui não é correto para quaisquer valores de x e y, não. Tá bom? Tem uma restrição, então por isso é que a alternativa é falsa. Portanto, a correta mesmo é a letra D de dado. Beleza? A questão número 4 é para fazer um cálculo aqui que envolve circunferência, tá vendo? E as respostas são expressões assim um pouquinho, digamos, ameaçadoras. E a questão é um pouquinho trabalhosa, dá um pouquinho de conta, mas não muito. Então o que ele fala aqui, um empresário comprou um terreno cuja frente é um arco de circunferência com medida de θ graus. Arco de circunferência, olha aqui, é isso aqui. E a medida é de θ graus. O que significa isso? Significa que aquele AB, ele é um arco de uma circunferência imaginária, é claro, né? Porque o terreno não é isso. O terreno é isso aqui, mas isso aqui faz parte de uma circunferência imaginária que tem um centro, tem um ângulo central. E esse ângulo central vale θ. Esse ângulo aqui, ângulo central, vale θ. Cuidado que esse θ está dado em graus, né? θ está em graus. Tem que prestar atenção nisso. Aí ele fala o seguinte, para medir o comprimento AB, que é a frente do terreno, ele consultou o seu amigo e lhe disse que fizesse o seguinte. Primeiro, obtenha o comprimento X do segmento AB. Isso aqui, X. Então, essa medida aqui, X. Vou escrever aqui do lado, X. Depois, trace R, mediatriz do segmento AB. O que é mediatriz?
Mediatriz de um segmento é uma reta que é perpendicular ao segmento e passa pelo meio desse segmento, pelo ponto médio. Então, isso aqui, ó, essa reta é a mediatriz do segmento AB. Qual é a propriedade da mediatriz? A propriedade mais importante é que qualquer ponto da mediatriz que você pegar, ele vai estar à mesma distância desse extremo e desse outro extremo. São distâncias iguais. Não importa se você pegar esse ponto ou esse ponto, sempre vai estar a distâncias iguais dos dois pontos extremos do segmento. Isso que é a mediatriz. Então, trace R é mediatriz do segmento AB? Então, mediatriz você traça assim. Você pega o ponto médio e traça a mediatriz. E olha que coisa interessante. A mediatriz passa pelo centro da circunferência. Por quê? Porque isso aqui é o raio e isso aqui é o raio. São distâncias iguais. E os pontos que têm distâncias iguais dos extremos do segmento são os pontos da mediatriz. Então, o centro está na mediatriz. Ele chamou de R essa mediatriz, né? Tá, o que mais? Considere os pontos M e N de interseções da reta R com AB e AB, respectivamente. O que é isso aqui? AB com um tracinho em cima, assim, ó, é o segmento AB. Então, o M é a interseção dessa tal mediatriz com o segmento AB. E esse outro aqui, ele quis escrever isso aqui, né? AB com uma curva em cima, é o arco AB. Só que ele não conseguiu fazer o arco aqui no editor de texto dele, então ele botou um chapeuzinho mesmo, tá? Mas ele quer dizer aqui o arco AB, tá? Então, M e N são essas interseções. Esses pontos M e N aparecem aqui, ó. O M no AB, no segmento, e o N no arco. Então, eles estão aqui. O M está aqui no segmento e o N está aqui no arco. Então, aí estão os pontos M e N. O que mais? Obtenha o comprimento Y do segmento MN. Então, esse segmento MN, ele tem um valor que ele chamou de Y. Com essas informações, o empresário obteve o comprimento C da frente do terreno. Esse comprimento aqui, o comprimento desse arco, através da fórmula, e tem aqui as opções. Quais são as medidas que a gente conhece? Olha, a gente conhece o ângulo θ e conhece essa medida Y, só isso. Ah, tem uma que eu não escrevi, é o X, né? O X é a medida do comprimento do segmento AB, ó. Tá, então como é que a gente calcula isso? Olha só. Quando você tem um círculo e quer calcular a medida de um arco, o comprimento de um arco, basta você saber duas coisas. Você precisa saber o raio e o ângulo central. Vou chamar de alfa, tá? Então, tem uma formulinha para isso. Qual é? Essa medida aqui é R vezes alfa, sendo que o alfa tem que estar em radianos. De onde vem isso? Isso aqui é uma regra de 3. Olha só. Esse comprimento aqui, ele é proporcional a esse ângulo alfa. Quanto maior é esse ângulo, maior vai ser esse comprimento. Claro, para um R dado. Então você faz o seguinte. Se esse alfa aqui fosse, por exemplo, 2π, quanto que seria o comprimento? Olha, se o alfa fosse 2π, o comprimento seria a circunferência inteira. Quanto que é o comprimento da circunferência inteira? É 2πr. Claro que você sabe isso, né? Comprimento da circunferência, a formulinha que você tem que lembrar. 2πr. Então, 2πr é o comprimento de um arco que tem um ângulo central igual a 360 graus, que você escreve aqui em radianos. Agora, se não for 2π, se for um certo ângulo alfa, quanto que vai ser? É uma regra de 3. Isso aqui é proporcional a isso.
Então, como é que você acha isso aqui? Você vai multiplicar cruzado, né? Então, isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Ou seja, essa medida, que é o L, ela vale alfa vezes 2πr dividido por 2π. Alfa vezes 2πr dividido por 2π. Multiplicou cruzado, né? Então, aqui pode simplificar por 2π. O que sobrou? Alfa vezes r. Não é isso que eu falei? Eu tinha dito isso aqui, né? O comprimento de um arco com ângulo central alfa dado em radianos é o raio vezes o ângulo em radianos. Então, r vezes alfa, que é a mesma coisa que alfa vezes r. Então, essa fórmula vem daqui. Tá aqui a dedução. Quando você sabe a dedução, você entende e aí você não precisa decorar. Você vai lembrar da fórmula, né? Se você precisar dela. Então, para encontrar isso aqui, a gente precisa saber o ângulo, que a gente já tem, é θ, só que o θ está em graus, vou ter que converter para radiano, hein? E a gente precisa também do R, para fazer R vezes o θ. Olha só, quanto que vale o R? Tem como a gente achar o R fazendo um Pitágoras aqui, ó. Pitágoras é a melhor maneira de fazer isso aqui, é Pitágoras. Você tem essa medida aqui, que é x sobre 2, essa medida aqui você não tem, né, para fazer um Pitágoras. Então eu não vou usar Pitágoras não, vou usar outra coisa. Vou usar potência. Potência de um ponto em relação a um círculo. Quando você tem uma circunferência qualquer e pega um ponto qualquer dentro dela, vamos chamar de P, e traça duas cordas passando por esse ponto P. Vou chamar essa corda aqui de AB e essa corda aqui eu vou chamar de CT. Qual é a propriedade da potência de um ponto em relação a um círculo? É que esse produto, PA vezes PB, é igual a esse produto, PC vezes PD. Então, essa fórmula aqui da potência de um ponto em relação ao círculo serve para você calcular cordas ou pedaços de cordas, né? Então, por exemplo, a gente tem que isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Aí eu calculo isso tudo aqui. Sabendo isso tudo, eu posso achar o raio. Olha só, eu vou fazer isso aqui. MA vezes MB, que é x sobre 2 vezes x sobre 2, eu tenho nessa medida aqui toda é x, é igual a MN vezes M, esse ponto aqui que eu não dei nome para ele, vou chamar de Q. MN vezes MQ. Então isso aqui, matéria do programa do Colégio Militar, potência de um ponto em relação a um círculo. E aí vamos colocar os valores aqui. O MA vale x sobre 2. O MB também é x sobre 2. O MN é y. E o MQ é o que eu quero achar. Quero achar essa medida aqui. Pronto, quanto é que vai dar o MQ? O MQ vai ser x ao quadrado sobre 4. Eu passo o y para cá dividindo. Então isso aqui vai ficar MQ é igual a x ao quadrado sobre 4y. 4y. Prontinho, eu tenho essa medida aqui. Agora, daqui a gente tem o raio do círculo. Ó. Que medida é essa aqui? Isso aqui é o diâmetro. Isso aqui é o 2r. Quer dizer, o 2r é o y somado com esse pedaço MQ que a gente já sabe quanto é. É isso aqui, x2 sobre 4y. Observe que a gente está fazendo tudo em função dos dados que o problema dá. O θ, o x e o y. Então, quanto é que vai dar o r aqui? Eu vou precisar do r para quê? Para calcular a medida do arco. É r vezes θ. Então, eu tiro o r daqui. Ó, isso aqui vai ficar... Vai ter que somar as frações aqui. Vai ficar 4y quadrado mais x2. 4y ao quadrado mais x2 dividido por 4y. Então, o r é isso aqui sobre 2. Acabou o espaço, hein? Então, o r é a metade disso aqui. O r vale 4y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 8y. Tá, então a gente já tem o r, tá aqui. E sabendo o r e sabendo o θ, a gente calcula o comprimento do arco. Então, quanto é o comprimento do arco?
essa medida aqui, ele chamou de C, né? Eu vou chamar de L, tá? O comprimento do arco. Então, esse L é igual ao raio, que é isso aqui, vezes o ângulo central em radianos. Só que esse ângulo central aqui, ele está em graus. Eu vou ter que passar para radianos. Como é que a gente passa para radianos? Ó, o θ está em graus. Então, você pode passar para radianos, claro que tem uma formulinha para isso, mas você pode lembrar aqui de uma regra de 3. Olha só. Eu tenho o θ que está em graus, é conhecido, e eu tenho o ângulo central em radianos, que eu não sei quanto é que é. Mas eu sei que se eu tiver um θ igual à circunferência inteira, que é 360 graus, isso corresponde a quantos radianos? A circunferência inteira é 2π radianos. Então, você multiplica cruzado, vai encontrar isso aqui, que é o quê? É o ângulo central em radianos. Então, essa interrogação, que é o ângulo central alfa em radianos, que eu vou precisar aqui, ele é o quê? Isso vezes isso sobre isso. Então, é θ vezes 2π dividido por 360. Pronto. Então, eu tenho aqui o valor de R, eu tenho aqui o valor de alfa em radianos. Então, essa medida aqui é R vezes alfa. Só multiplicar isso aqui. Vou fazer nesse espacinho aqui, tá? Então, essa medida é igual a esse raio, 4y2 mais x2 sobre 8y, vezes o ângulo central, que agora está em radianos. É θ vezes 2π dividido por 360. E agora é só simplificar. Olha, e você pode ver que as respostas são parecidas com isso aqui, né? O que que dá para simplificar aqui? Dá para simplificar esse 2 com aqui ou aqui, né? Eu vou simplificar esse 2 com esse 8. Aqui vai sumir esse 2 e aqui vai virar 4. 4y. Então, ficou aqui θ vezes π, que multiplica x2 mais 4y2, x2 mais 4y2, que está dividido por, aqui, 4 vezes 360 dá 1440. 1440y. Isso aqui é a medida desse arco. Que trabalho, hein? Ainda bem que o empresário lá chamou um colega que sabe matemática para calcular isso. Então, onde é que tem isso? θ vezes π, tá um pouco legível aqui, né? Tenha paciência. Esse aqui tem um denominador 1440, ó, 1440y. Então, vamos ver. θ vezes π, que multiplica x2 mais 4y2, tá certo? Sobre 1440y. É isso aqui. Então, a resposta correta é a letra B, de bravo. A questão número 5 é sobre qual assunto? Médias. Olha aqui, no Colégio Militar de Belo Horizonte, a nota trimestral é calculada por meio da média aritmética ponderada, da avaliação de estudo e da avaliação parcial, cujos pesos são, respectivamente, 6 e 4, para prestigiar os alunos que participaram das diversas atividades do colégio. O comandante decidiu dar um bônus de 0,5 ponto na nota trimestral, referente ao segundo trimestre de 2021. Calma aí, vamos anotar isso? Essa nota trimestral, a maneira usual de calcular é a média ponderada. Como é que é a média ponderada? Média aritmética é só você somar e dividir pelo número de valores. Mas aqui a outra é a média ponderada, você tem pesos. Quais são os pesos? 6 e 4. Então, como que se calcula a média ponderada? Você vai pegar as notas, são essas duas aqui, ó. A nota AE, a nota AP, vai somar,
Só que você vai multiplicar pelos pesos. Os pesos são 6 e 4. Então, essa primeira vai multiplicada por 6 e essa segunda vai multiplicada por 4. E soma, né? Respectivamente. Ele falou respectivamente. Então, a primeira prova tem peso 6, a segunda prova tem peso 4. E aí você tem que dividir por quanto? Na média aritmética, você divide pela quantidade de valores. Na média ponderada, você divide pela soma dos pesos. Quanto é a soma dos pesos? É 10. Então, essa é a fórmula para calcular a nota total, certo? Eu posso reescrever isso aqui de um outro jeito. Eu nem preciso fazer isso, mas eu vou fazer porque isso aqui vai dar uma simplificação, vai ficar mais fácil aqui fazer o problema. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que você pegar essa nota aqui e multiplicar por 6 e dividir por 10. Ou seja, você na verdade está multiplicando por 6 décimos, que é 0,6. Então essa nota é 0,6 vezes essa nota, somado, e essa outra aqui, ela está multiplicada por 4 décimos, que é 0,4. Então, 0,4 vezes AP. Então, desse jeito aqui, você está trocando os pesos 6 e 4 por 0,6 e 0,4 sobre 1, porque essa soma de pesos aqui dá 1 que eu coloquei, né? Então, você pode calcular assim, por essa fórmula, ou fazer aqui a simplificação, divide todo mundo, numerador e denominador, por 10, você vai ficar com isso aqui. Tá, então isso aqui é a fórmula para calcular a nota do trimestre. Aí ele falou o seguinte, ele quis dar meio ponto para todo mundo. Então, seria pegar isso aqui e somar com 0,5. Isso aqui é um bônus, tá vendo? O que é bônus na nota? O bônus não é como se você fizesse uma terceira prova com essa nota. É você ganhar, é você conseguir aquele valor somado com a sua nota. Isso no meu tempo não existia não, hein? Isso aqui é uma coisa mais moderna. Soma é tipo uma colher de chá mesmo. Então, o comandante decidiu dar um bônus de meio ponto na nota trimestral referente ao segundo semestre de 2021. Entretanto, o sistema eletrônico de registro de notas não aceita que o bônus seja somado diretamente na nota trimestral. Quer dizer, o computador lá, o programa, não aceita eu somar 0,5. Eu queria somar 0,5, mas o computador não deixa. Eu queria fazer isso aqui, ó. Então, dar o bônus de 0,5 equivale a pegar a média que você já tinha e somar meio ponto para todo mundo. Quem tinha lá 7,1, por exemplo, vai ficar com quanto? 7,6. É isso que ele queria. Mas ele falou que não dá para fazer isso. O programa não deixa. Aí ele fez o seguinte: entretanto, o sistema eletrônico do registro de notas não aceita que o bônus seja somado. Para resolver esse problema, os professores têm duas possibilidades. Então, já que não dá para somar 0,5 aqui, soma alguma coisa com essa nota, ou então com essa nota. Faz como se essa nota aqui fosse maior, né? Então, ele falou que isso pode ser feito de duas maneiras. Lançar X pontos de bônus nessa nota. Você vai ter aqui X ponto de bônus, é uma maneira. E 0 ponto de bônus nessa outra nota. Então, eu adiciono X a essa nota e essa nota eu deixo ficar como está. Tem uma outra opção que é lançar 0 ponto de bônus nessa nota e Y pontos de bônus aqui nessa. Então, eu não vou usar essa nota e essa nota. Eu vou usar essa nota somada com X ou então essa nota somada com Y. Uma ou outra, não pode usar as duas. Assim, é correto concluirmos que a soma X mais Y vale... Então, olha só, você tem essa nota aqui. Isso é o que você quer. Como que você pode conseguir isso? Já que você não pode colocar esse 0,5 aqui na fórmula da nota, como que você colocaria um X aqui ou então um Y aqui para dar o mesmo resultado? Eu vou pegar isso aqui e vou trocar esse AE por AE mais X, assim, ó.
0,6 vezes AE somado com X, quer dizer, ele aumentou essa nota aqui, mais 0,4 AP. Pronto, isso aqui é uma maneira de conseguir isso. Quanto é que vai dar essa conta, hein? Isso aqui vai dar 0,6 AE, que ele já tinha, mais 0,6x, propriedade distributiva, né? 0,6x mais 0,4 AP. Pronto, ele conseguiu formar essa nota final desse jeito. Então, isso para dar certo, o que que você tem que ter? Olha, aqui você já tem 0,6 AE. Aqui você já tem 0,4 AP. E essa medida aqui tinha que ser 0,5. Você vai usar esse macetinho aqui, esse recurso, você na verdade vai enganar o computador, né? Para você conseguir formar 0,5 com esse aumento X. Então, isso aqui vai dar certo se você tiver essa medida 0,6x sendo igual a 0,5. É uma maneira de você conseguir aumentar 0,5 na nota, jogando esse x aqui. Então, qual é o x que você tem que colocar aqui para que você tenha ele multiplicado por 0,6 dando isso? O x vai ser igual a 0,5 dividido por 0,6. Que, vamos simplificar aqui, vamos multiplicar por 10, né, numerador e denominador, isso aqui vai dar 5/6. Eu vou deixar como frações porque as respostas estão em fração, tá vendo? Então, você pode somar 5/6 na nota, nessa primeira nota. É uma maneira de você conseguir esse efeito. Uma outra maneira de conseguir o mesmo efeito é você somar y pontos nessa nota AP. Então, essa nota aqui não vai ser mais AP, ela vai ser AP somado com y. Então, a gente vai ter a nova média calculada desse jeito. Essa nota aqui vai continuar a mesma, então 0,6 AE. E aqui 0,4, a nota não vai mais ser AP, vai ser AP mais y. AP mais y. Pronto. Essa vai ser a nota com esse macetinho aqui. Enganou o computador, né? Isso vai ficar 0,6 AE mais, aqui, propriedade distributiva, 0,4 AP mais 0,4 y. Então, com essa modificação nessa nota, o objetivo é conseguir formar aqui 0,5 de bônus. Isso aqui vai ser o bônus. Então, isso aqui, 0,4y, tem que ser igual a 0,5. 0,4y é igual a 0,5. Então, o y vai dar quanto? Vai dar 5/4, né? 5/4. Então, você pode somar 5/6, que vai dar 0,87 aproximadamente, né? Nessa nota, ou então somar 5/4, que dá 1,25 nessa nota. Tanto faz desse jeito ou desse jeito, você vai conseguir esse efeito. Ele quer saber quanto é que vale x mais y. X mais y é a soma dessas duas frações, é 5/6 somado com 5/4. Quem é o MMC aqui é 12, né? É 12, então aqui vai por 2 e aqui vai por 3. Isso aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 5, 15. Dividido por 12. Pronto. 25 sobre 12. 25 sobre 12. Isso é o que ele pediu. É a soma desse x com esse y. 25 sobre 12. Onde é que tem isso? Esse aqui não, esse aqui é 21 sobre 12, é 10 mais 15, 25. Então, 25 sobre 12, olha aqui, resposta correta, letra D, de delta. Questão 6. Na figura abaixo estão representados o hexágono regular ABCDEF, certo? E o triângulo ACE, inscrito no hexágono. O perímetro desse hexágono, em função da área S do triângulo ACE, é igual a... Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar esse lado aqui do hexágono de X,
Beleza? Aqui é x e aqui é x. Desse modo, eu vou conseguir descobrir o lado do meu triângulo equilátero. E como que eu vou fazer isso, né? Porque, tipo assim, tecnicamente, isso aqui não é um ângulo reto, você sabe que não é. Então, eu não posso fazer teorema de Pitágoras. Então, eu vou descobrir qual que é o valor desse ângulo para eu poder fazer lei dos cossenos, ok? Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou lembrar dessa fórmula, que a soma dos ângulos internos de um polígono regular é n menos 2 é 180. No caso aqui, como é um hexágono, ele tem 6 lados. Então, fica 6 menos 2 é 180. Beleza? Então, olha só, a soma vai ser igual a 6 menos 2 vezes 180. Isso vai dar 4 vezes 180. Como que eu faço multiplicação por 4? Já fica a dica para você fazer essas contas. Você dobra, dobra. 180, 180, 360. 360 mais 360, 720. Então, essa soma de ângulos internos aqui ela é igual a 720. Só que eu tenho 6 ângulos idênticos porque o polígono é regular. Então, eu vou dividir por 6 para saber quanto que vale cada ângulo, ok? Ó, 7, desculpa, por 6, né? Eu tô colocando 2 aqui, a louca. 7 dividido por 6 é 1, sobra resto 1. Junta com esse 2 aqui, fica 12, ó. 12 dividido por 6 é 2, sobra resto 0. Aí é só descer o 0, dá 120. Ou seja, cada ângulo desse aqui vale 120 graus. Agora que eu sei o valor do ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos. Primeira coisa, o ângulo de 120 graus, talvez você vai falar assim, mas eu não sei quanto que vale o cosseno desse ângulo. Você tem que lembrar que num círculo trigonométrico, o ângulo de 120 graus, certo? Ele gera o mesmo cosseno do que o ângulo de 60 graus, porque eles são suplementares. Só para ficar claríssimo, tá vendo que esse ângulo aqui é 60 graus? Certo? O cosseno é a sombra dele lá no eixo X. O de 120 é esse ângulo aqui. Ele vai ser o mesmo valor, né, lá no eixo X do cosseno, só que com sinal trocado, tá? Porque aqui está espelhando no lado positivo do eixo, e esse aqui vai estar espelhando no lado negativo do eixo dos cossenos, que seria como se fosse o eixo X, né? Então, eu vou lembrar daquela musiquinha, daquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, e vou lembrar que o sinal é com sinal trocado, né? A tabelinha é essa, você já deve saber, né? Que a gente canta uma musiquinha, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo. Sobre 2, então escreve 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca o 2 embaixo, não esqueça da raiz no 3 e no 2. Aí você coloca a raiz no 2 e no 3 em cima. A tangente é diferente, veja só. Você, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Você já sabe disso aí, né, amiguinho? Pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato, né? Então, o cosseno de 60 graus aqui é meio. Então, o cosseno de 120 é menos meio, porque tem que trocar de sinal. Beleza? Vou escrever aqui para ninguém esquecer, cosseno de 120 graus é menos meio. Agora, nós vamos pegar isso aqui para estabelecer uma relação que é a seguinte, ó. Para eu descobrir um lado que está faltando no triângulo, né, que não é retângulo, nós vamos fazer o seguinte, por exemplo, esse aqui, ó, b ao quadrado, nananana, todas as fórmulas são iguais, tá? Nós vamos fazer o seguinte, é a soma do quadrado dos outros dois lados. Certo? Então, eu vou pegar aqui, vou levar os dois lados ao quadrado e somar. Só que eu tenho que fazer essa parcela aqui a mais. Porque se fosse só até aqui, seria igual ao teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, eu vou colocar menos 2AC cosseno de θ. Ou seja, menos 2 vezes os dois lados e o cosseno do ângulo compreendido entre eles. Então, vamos fazer aqui para o nosso caso. Vamos chamar isso aqui de Y, que é o lado do nosso triângulo equilátero lá dentro, né? Triângulo, não sei se é equilátero ou não, tô dando spoiler aqui, mas enfim, você já viu o que é, né? Então, vai ser aqui, ó, y é igual, o quadrado vai ser x ao quadrado do primeiro lado, mais x ao quadrado do segundo lado, menos um lado vezes o outro aqui, ó, vai ser o x é x, que é 2x ao quadrado, né? Então, vai ficar 2x ao quadrado. Só que nós temos que multiplicar pelo cosseno do ângulo compreendido entre eles. Como é cosseno de 120 aqui, eu já vou pôr que é menos meio, beleza? Então, menos meio, porque seria cosseno de 120. Então, agora a gente vai só resolver. Isso aqui vai ficar assim, ó, y é igual. Primeiramente, eu vou resolver isso aqui, ó. Só cortar esse 2 com esse 2 e menos com menos fica mais. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Porque ali cortou tudo e ainda ficou positivo. Ou seja, vai dar 3x ao quadrado. Y, aqui lembrando que é y ao quadrado, tá? Tinha esquecido de pôr, tá vendo aqui? É quadrado. Y ao quadrado é 3x ao quadrado. Então, eu passo para cá, o radical, bonitinho, né? Então, fica raiz quadrada de 3x ao quadrado. Esse cara tem raiz, sai fora. Quem não tem, fica. Então, fica x raiz de 3. Ou seja, o lado aqui, y, é x raiz de 3. Obviamente, x raiz de 3. Que esse triângulo, ele é equilátero.
Por que ele é equilátero? Porque aqui também vale x e aqui x, porque o hexágono é regular. Esse ângulo também é o mesmo. Então, quando eu fizer a mesma lei dos cossenos, isso aqui vai dar o mesmo valor e assim sucessivamente, ok? Agora, nós vamos calcular a área desse triângulo equilátero. Eu vou deixar linkado aqui, que eu já deduzi tudo isso com vocês. Diagonal de quadrado, área de triângulo equilátero, etc, etc, etc. Nós vamos calcular essa área, porque ele pede em função da área, né? Então, a área vai ser o quê? Vai ser o lado, que é x raiz de 3, L ao quadrado, vou só escrever a fórmula aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado. Você fala na ordem que você achar melhor aí pra você decorar. Então, aqui, ó, esse L ao quadrado fica x raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Agora, nós vamos mexer nessa álgebra aqui, ok? Então, vamos levar esses carinhas aqui ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, corta radical com quadrado, fica 3. Aqui, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, isso aqui vai ser 3 raiz de 3 sobre 4x ao quadrado, tá? 3 raiz de 3 x ao quadrado sobre 4. Então, essa seria a área do triângulo equilátero, que o cara quis chamar ali de S, né? Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 4, vou passar multiplicando o S. Vai ficar 4S, ok? Isso aqui é um S, não é um 5. Esse camaradinho aqui, ó, ele está multiplicando o x ao quadrado, certo? Então, nós vamos passar ele para cá dividindo, ok? Ficou x ao quadrado aqui, beleza. Agora eu vou passar tirando a raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de 4s sobre 3 raiz de 3. Esse aqui seria o valor de x. Só que o x aqui, ele não é o perímetro, concorda comigo que o perímetro aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria que multiplicar os dois lados da minha equação por 6. Certo? Porque aí vai ter o perímetro. Então, 6x, que é o perímetro, é igual a isso aqui em função de S. Entenderam o 6 que eu coloquei aqui? Porque eu tinha um x aqui, que era o valor do lado. Só que o meu perímetro são 6x, porque é a soma de todos os 6x's, né? Todos os lados. Então, por isso, eu multipliquei a equação por 6 os dois lados. Lembrando que eu tenho o direito matemático de fazer o que eu quiser na equação, desde que seja dos dois lados. E desde que eu não infrinja regras. Então, isso aqui está dentro da regra, não é? Agora, nós vamos ter que mexer nisso aqui, amiguinhos da Rede Globo, para a gente poder fazer aqui, né? Tem que racionalizar, etc e tal, para a gente poder achar a resposta que está no gabarito. Vamos lá, então? Questãozinha demorada, né? Eu vou racionalizar primeiro o denominador. Vai ficar assim, ó, 4s dividido por 3 raiz de 3. Só o que está dentro aqui eu vou racionalizar. Como? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3 para poder cortar essa raiz de 3 aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3, as raiz de 3 corta, fica 3. Com esse 3 que tá lindo, maravilhoso, aqui vai dar 9. 3 vezes 3, 9. Ok? E aí, em cima, fica 4 raiz de 3s. 4 raiz de 3s. Beleza? Então, nós vamos colocar isso aqui agora dentro do radical, porque é a forma racionalizada dessa expressão que tá ali dentro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Quem tem raiz, sai. Quem não tem raiz, fica. Beleza? Muito cuidado aqui nessa hora. Esse 6 já está lindo e pleno e moreno do lado de fora. 4 tem raiz, é 2. 9 tem raiz, é 3. Veio para fora. Agora, essa galerinha aqui ficou dentro. Então, fica raiz quadrada da raiz cúbica de S. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Essa raiz quadrada aqui, eu posso, tipo, multiplicar o índice dela aqui. Certo? Vai ficar raiz quarta de 3. Só que se eu quiser colocar tudo isso dentro de uma raiz quarta, eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado. Certo? Por quê? Olha só, vou explicar para vocês. Porque pensa o seguinte, esse S aqui, se eu quiser colocar ele dentro de uma raiz quarta, eu tenho que elevar ele ao quadrado. Por quê? A gente pode escrever isso aqui na forma de um expoente fracionário. Então, ficaria 2 em cima, 4 embaixo. Isso é igual a raiz quadrada de S, por quê? Aqui tem 1, aqui tem o 2, tá vendo? Então, aqui fica 1 meio. E assim, ó, esses expoentes, eles são iguais, porque se eu simplificar isso aqui, 2 quartos, dividindo em cima e embaixo por 2, fica 1 meio. Então, é só uma outra forma de eu poder escrever a mesma coisa, para eu poder agrupar tudo num mesmo radical de mesmo valor do índice aqui, né? Porque tá vendo que tá tudo dentro do mesmo radical? Então, como é que vai ficar esse trem? Muita hora nessa calma. 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Aqui, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 3 é raiz quarta de 3, porque aqui tem um 2 embutido, aqui tem um 2, você multiplica eles. Então, vai ficar raiz quarta,
certo? De 3, porque aí já sumiu aqui, né, o radical, que eu já multipliquei e ficou aqui. Agora, esse S é o que eu acabei de explicar anteriormente, eu tenho que elevar ele ao quadrado, porque antes ele tava só dentro de uma raiz quadrada, diferentemente do 3, que está dentro da raiz quadrada, dentro de outra raiz quadrada. Então, o 3, ele está dentro da raiz quarta. Agora, o S, como estava só dentro da raiz quadrada, eu tinha que pensar que ele era S elevado a meio, certo? Aqui tem o 1, aqui tem o 2. Então, aqui ele ficou S elevado a 2 quartos, que é a mesma coisa, então não alterei o valor dele. Beleza? Então, essa forma aí mais simplificada é possível, né? E a gente vai lá olhar e ver qual que seria a alternativa que está igualzinha a ela. Letra A, né? Ó, 4 raiz quarta de 3S ao quadrado. Então, a resposta correta aqui, ó, letra A. Ok? Essa questão 7 é outra questão que você tem que usar, olha aqui, potência de um ponto em relação ao círculo. É uma questão fácil, hein? Esse assunto, potência de um ponto em relação ao círculo, ele faz parte do assunto relações métricas no círculo. Então, você já sabe que esse ponto é E, aqui é A e B, aqui é C e D. Você já sabe que EA vezes EB é igual a CE vezes CD. O que ele quer saber aqui? Então, na figura abaixo, temos uma circunferência de centro O e raio 4 raiz de 2. O raio da circunferência vale 4 raiz de 2. O arco AB dessa circunferência mede 90 graus. Olha aqui, arco AB é 90 graus. Então, olha só, se o arco AB vale 90 graus, essa corda B, ela vale quanto, hein? Tem como saber? Sim, se esse arco é 90 graus, olha aqui. O que quer dizer um arco de 90 graus? Quer dizer que o ângulo central dele vale 90 graus. Olha aqui o ângulo central. Se o arco fosse de 60 graus, você teria um ângulo central de 60 graus. Por definição, a medida de um arco em graus é igual à medida do ângulo central. Então, quer dizer que isso aqui é 90 graus. E você já pode fazer essa brincadeira aí de potência de um ponto em relação ao círculo, porque você tem essa medida aqui que ele deu, ó. Essa medida de CE vale raiz de 2. Essa medida aqui, ó, CE. Então, o CE vale raiz de 2. Tá, vamos ver tudo que ele deu. O arco AB mede 90 graus e o diâmetro CD encontra a corda AB no ponto E. Então, diâmetro CD, claro, diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Então, isso aqui é um diâmetro. Então, daqui eu já posso tirar a medida desse CD, hein? Quanto é que vale o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Acontece que o raio é 4 raiz de 2. Então, o CD vale o dobro de 4 raiz de 2. Então, 8 raiz de 2. E ele deu isso aqui também, ó. O CE vale raiz de 2. O CE vale raiz de 2. Então, a gente tem aqui o valor de ED. Se isso tudo aqui vale 8 raiz de 2 e esse pedacinho aqui vale raiz de 2, quanto que é esse outro pedaço? O ED. O ED vai ser 8 raiz de 2, que é o diâmetro, menos esse pedacinho aqui, CE, que vale raiz de 2. Ou seja, o ED vai ser 7 raiz de 2. Então, isso é importante, porque quando a gente for fazer aqui a potência, eu vou precisar dessa medida EC vezes ED. O EC vezes ED. Vai ser isso vezes isso. Vai dar 14, né? O produto deles. Tá. Então, esse diâmetro encontra a corda AD no ponto E, de tal forma que essa medida de CE, aqui, e ele deu isso aqui também, ó, o BE é menor do que a E. BE é menor do que a E, isso significa que o E está mais próximo de B do que de A, né? Olha aqui, BE é menor do que a E, certo? Então, ele quer saber isso aqui, ó, a medida de BE, ele quer saber essa medida aqui. Olha só, potência de um ponto em relação ao círculo. Você tem essa medida, você quer essa medida, precisa dessa, né?
Como é que eu posso achar essa medida aqui? Se eu souber essa medida, eu posso fazer a potência. EC vezes ED vai ser igual a EB vezes EA. Só que a gente não tem esse pedaço aqui. Mas tem como a gente achar facilmente. Olha só esse triângulo aqui, ó, o triângulo OAB. O triângulo OAB, vou desenhar ele aqui embaixo. O triângulo OAB é um triângulo de que tipo? OAB. Ele tem esse ângulo reto aqui, ele é um triângulo retângulo. E triângulo retângulo isósceles, né? Você tem aqui o raio, que é 4 raiz de 2. Aqui também o raio, que é 4 raiz de 2. Essa medida aqui, pode usar Pitágoras, né? Isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Ou então, melhor ainda, você decora que para saber a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, é só você pegar um cateto e multiplicar por quanto? Tem que saber isso, né? O bom matemático não fica usando o teorema de Pitágoras toda hora, não. Ele lembra de certos triângulos macetosos. Esse aqui é o triângulo retângulo isósceles. Se ele tem um cateto X e outro cateto X, quanto que vale a hipotenusa? X raiz de 2. Não vai ficar elevando ao quadrado, somando, extraindo a raiz. Então isso aqui é um resultado bom para você lembrar. Portanto, se esse cateto e esse também valem 4 raiz de 2, quanto que é esse aqui? É isso aqui vezes raiz de 2. Quer dizer, é o cateto, 4 raiz de 2, e multiplica por raiz de 2 para você achar a hipotenusa. Isso aqui vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 4, 8. Pronto! Essa medida aqui vale 8. Aqui, o AB vale 8. AB vale 8. Então ele quer agora que você calcule essa medida, o EB. Vou chamar de X, tá bom? Vou chamar essa medida EB aqui de X. Isso aqui vale X. E essa outra medida aqui, quanto é? É 8 menos X. 8 menos X. Claro, se você calculou que isso aqui valia 8, se você chamou isso aqui de X, aqui vai ser 8 menos X. Então você agora pode aplicar a potência do ponto E em relação a esse círculo. Vai ficar assim. EC vezes ED, EC vezes ED, é igual a EB vezes EA. EB vezes EA. E a gente tem todo mundo aqui. Ó, o EC a gente já viu que vale raiz de 2. O ED a gente viu que dá 7 raiz de 2, não é isso? É, raiz de 2 e 7 raiz de 2. Então, raiz de 2, 7 raiz de 2. E aqui o EB a gente chamou de X. E isso aqui, 8 menos X. Vai ficar uma equação no segundo grau, né? 8 menos X. Ou seja, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 é igual a 8x menos x ao quadrado. Passar todo mundo para cá, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 14 é igual a 0. Equação do segundo grau, quanto que é o delta dela? É B2 menos 4AC, vai ficar 64 menos 4 vezes 14, que vai dar 8. Então, o x vale menos b, que dá 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 8 vai dar quanto? 8 é 4 vezes 2. Extraindo a raiz, vai ficar 2 raiz de 2. Sobre 2a, que vai dar 2, então o x vale 4 mais ou menos raiz de 2. Agora, observe que nós encontramos dois valores para x. Um valor maior e um valor menor. Mas ele falou aqui que o BE é menor do que esse, né? Olha, se isso tudo aqui é 8, a metade é 4. Então esse x aqui é 4 menos alguma coisa. É 4 menos raiz de 2. Não é 4 mais raiz de 2, porque a resposta com mais é essa aqui. É como se isso aqui fosse o x e isso aqui fosse o 8 menos x. Então, qual é o x correto que você vai usar? É a menor raiz, que é 4 menos raiz de 2. Então, o x vale 4 menos raiz de 2. Tá aí. E 4 menos raiz de 2 está aqui, ó.
Resposta correta, letra C, de Charlie. Questão 8. Sobre as raízes reais da equação, raiz cúbica de 8 mais x fora do radical é igual a 2. É correto afirmar aqui a equação. Primeiro, eu vou te dar uma dica aqui pessoal. Quando você vê uma coisa assim que parece que vai dar um negócio cabuloso, você sempre pensa se zero pode ser raiz, tá? Porque geralmente é, né? Então, assim, aquela malandragemzinha para você pensar se o zero é raiz. Porque olha só, se eu colocar zero aqui no lugar do x e aqui zero, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 8, certo? Raiz cúbica de 8 é igual a 2, concorda comigo? Então, você já espera que uma das raízes seja zero, tá bom? Isso aqui já é a minha esperança. Mas nós vamos resolver direitinho, vamos ver. Porque aqui vai dar uma raiz, vai dar uma equação de terceiro grau. Daqui a pouco vocês vão ver, porque vou ter que levar o cubo, né? Mas eu já espero que zero seja pelo menos uma das raízes, ok? Enfim, foi só um spoiler, certo? O que nós vamos fazer para resolver essa equação? Eu vou pegar esse camaradinho aqui, ó, e vou passar ele para cá. Eu tenho que fazer isso, ok? Então aqui, ó, ele vem para cá negativo. Ele vai para o outro lado da igualdade com um sinal negativo. Combinado? Então vamos lá. Agora, vamos pensar o seguinte. O que eu vou fazer aqui para tirar esse radical que está me incomodando? Se eu elevar os dois lados da equação ao cubo, lembrando que eu posso fazer várias operações, desde que sejam dos dois lados da igualdade, que eu não altero o valor da minha equação, né? Então, eu vou elevar os dois lados aqui ao cubo. Por quê? Elevando ao cubo, essa raiz cúbica vai anular com o cubo, porque são operações opostas, então elas se anulam. E aqui, eu vou ter que lembrar daquele produto notável. Inclusive, se você assistiu aí as minhas previsões, né, pré-prova, eu falei sobre esse produto notável e realmente ele caiu, né? O cubo da soma e o cubo da diferença, eu falei sobre isso. Então, só trazendo aqui para a gente poder, né, dar uma olhadinha para vocês revisarem, olha só. Quando eu tenho o cubo da diferença de dois termos, eu vou fazer o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, certo? Vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Ou seja, aqui, ó, você vai alternar os sinais. É igual ao primeiro, só que com sinais alternados. Aqui é tudo mais. Vai ser mais, menos, ok? Então, vamos lá. Ó, o cubo do primeiro termo vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado vezes x. Mais, porque tem que alternar os sinais. 3 vezes o primeiro, que é o 2, vezes o quadrado do segundo, que é o x. Menos x ao cubo, que é o cubo do segundo termo. Ok? Beleza. Agora, reflete aqui comigo. Se eu passar esse 8 para o outro lado da equação, ele vai cortar com esse 8 aqui, porque eles são idênticos com o mesmo sinal em lados opostos. Quando você muda de lado, um vai ficar negativo, com o outro positivo, vai cortar. Então, eu já vou cortar de uma vez para evitar a fadiga. Eu vou passar esses termos para cá. Por quê? Quando eu passar eles para cá, eles vão vir, esse aqui, né, o x ao cubo, ele vai vir positivo. Então, já vou evitar um pouco a fadiga, tá? Então, vamos lá. Passei o x ao cubo pro lado de cá. Vai ficar x ao cubo positivo. Com x ao quadrado, vai ser só esse termo aqui, ó, que é 6x. Ele tá positivo, certo? Aqui, ó, 6x ao quadrado. Eu vou mandar para lá, vai ir negativo, beleza? Menos 6x ao quadrado. Vamos ver aqui com o x, ó. Aqui eu tenho 3, primeiro eu faço 2 ao quadrado, que é 4, multiplico por 3, vai dar 12. Então, esse termo aqui, ó, ele deu menos 12x. Quando eu mando ele para cá, ele vai vir positivo. Então, vai vir 12 positivo mais x, né? Vai ficar 13x, ok? Igual a zero. Olha só, o que eu tinha falado sobre raiz ser zero é porque essa equação aqui, ela não tem termo independente. Toda vez que você tem uma equação incompleta, certo? Que ela não tem termo independente, com certeza uma das raízes vai ser zero. Então, vamos lá. Ó. Eu vou fazer isso aqui por fatoração. Todos os elementos aqui são divisíveis por x. Então, vou colocar x em evidência. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. É só subtrair o expoente. Lembrando que aqui tem o expoente 1, né? Fica 3 menos 1, 2. Aqui, se eu dividir menos 6x quadrado por x, vai dar menos 6x, porque eu subtraio o expoente do x. E 13x por x vai dar 13. Ok? Agora, preste muita atenção aqui. Foi para isso que a gente veio nesse negócio. Ok? Olha só, eu tenho x, que é um multiplicador. E essa cambada toda, ó, x ao quadrado menos 6x mais 13, é um outro multiplicador. Então, são dois números, certo? Dois fatores, por isso que chama fatoração.
são dois multiplicadores, né, que vão dar zero. Então, obrigatoriamente, um deles tem que ser zero, ou um ou o outro. Então, eu vou partir das duas hipóteses. A primeira hipótese é que o x seja o zero. Então, eu vou falar que x é igual a zero. Aqui está aquela raiz que eu já tinha cantado a pedra, ó, 1000 anos atrás, antes de Cristo, não é mesmo? Agora, eu vou resolver essa equação aqui e vou achar os outros dois valores de x, se é que eles existem, né? Depende se vai ter delta, aquela tretinha toda, porque isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? E aí a gente vai achar os valores aqui para os quais, né, o x vai zerar essa função, beleza? Por que eu vou fazer por fórmula de Bhaskara e não vou fazer por fórmula soma e produto, embora eu ame soma e produto? Porque é o seguinte... Pensando, né, no número 13, o único produto que dá 13 de números naturais é 1 vezes 13, números naturais, tá? Números da tabuada bonitinho. Se eu somar 1 mais 13 dá 14, se eu subtrair vai dar 12, o que não tem nada a ver com esse 6. Então, não vai adiantar eu fazer o método soma e produto. Então, eu vou ter que lançar a mão, infelizmente, da fórmula de Bhaskara. Então, eu escrevi aqui os coeficientes, nós vamos fazer substituindo para encher menos linguiça. Lembrem-se disso, hora de prova não é hora de gastar seu tempo, né, com coisa boba. E aí, vocês vão fazer jogo de sinal. Lembrando, se o número tem menos, coloca o menos. Pelo amor de Deus, amiguinhos. Eu vejo vocês errando isso, porque o número tá escrito aqui, ó, menos 6, a pessoa vai lá e 6. Gente, 6 é ter 6 reais. Menos 6 é dever 6 reais. É completamente o contrário. Atenção com o sinal de menos, pelo amor de Deus. Senão vocês erram por palhaçada, né? Mas enfim, vamos lá. Ó. Esse menos do 6 com o menos aqui da fórmula vai dar mais. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 6, que é o b ao quadrado. Preste atenção, número negativo elevado a expoente par vai dar positivo, 36. Vamos fazer jogo de sinal agora. E aqui que está a questão. Ó, o menos daqui, com esse mais vai dar menos, com esse mais continua menos, ok? E aí fazendo 4 vezes 1, que é o A, vezes 13, faça 4 vezes 13 aí pra você ver. 4 vezes 13 vai dar 52, aqui ó, olha aqui ó, olha o problema aí ó, delta negativo. Então essa parte aqui da função, não existe número x que zere ela, ok? Ela é uma função com delta negativo, então não tem raízes reais. Ou seja, a única raiz mesmo é zero. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ela não possui raízes reais. Mentira, o zero é uma raiz real e o zero é a raiz dessa função. Possui apenas uma raiz real. Sim, possui uma raiz que é o zero. Suas 3 raízes são números consecutivos. A gente viu que ela não tem 3 raízes, ela só tem uma, tá? Ela possui 2 raízes reais e simétricas. Não. Possui 2 raízes reais inversas. Não. Então, a letra B aqui que é a correta para essa, porque ela possui apenas uma raiz. Ok? A próxima questão, questão 9, e é de geometria também. E vai usar aqui triângulo, olha aqui, triângulo ABC. 3 batalhões do Exército Brasileiro estacionaram em 3 localidades diferentes, A, B e C, a fim de realizar um exercício de adestramento. Essas 3 localidades são vértices de um triângulo, tal que o ângulo ACB seja 60 graus. Calma aí, é isso aqui. O triângulo ABC. São 3 localidades. Ele deu que esse ângulo ACB é 60 graus. O que é isso? ACB é esse aqui, né? É um ângulo de 60 graus. Tá, ele deu também que o ângulo ABC é 45 graus. Então, olha aqui. ABC é esse ângulo aqui, 45 graus. Ele deu ainda aqui umas medidas, ó. Sabe-se que a distância entre as localidades A e B é igual a 6 km. Então, AB, essa medida aqui, ó, 6 km. Nessas condições, a distância entre as localidades A e C mede A e C. Ele quer saber essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de X. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de A, B e C, tá? Eu vou chamar esse lado aqui de A minúsculo, eu vou chamar esse lado aqui de B minúsculo e esse lado aqui de C minúsculo, os lados do triângulo. Normalmente a gente faz isso, né? Quando você tem um triângulo de vértices
A, B e C, a gente usa letras maiúsculas para os vértices e para os lados a gente usa minúsculas. E a gente faz uma correspondência. Lado A oposto ao ângulo A e assim por diante. Então, ele deu esses ângulos, ele deu essa medida aqui apenas e ele quer saber essa medida. A medida de AC, que a gente está chamando de B. O que eu posso usar aqui para resolver esse problema, hein? Conhece alguma fórmula que relaciona lados com ângulos de um triângulo? Sim, ela se chama lei dos senos. Lei dos senos. Lembrou? O que diz a lei dos senos? Diz o seguinte, se a gente tem um triângulo ABC, triângulo qualquer, A, B, C, e com os lados com ângulos A, B e C, são os ângulos. E com lados correspondentes aqui, vamos chamar esse de A minúsculo, esse aqui de B minúsculo e esse aqui de C minúsculo. A lei dos senos diz o seguinte, esse lado dividido pelo seno desse ângulo, então A dividido pelo seno de A, é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo, B sobre seno de B, que é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo, C sobre seno de C. Isso aqui é a lei dos senos. Só que está faltando uma coisinha aqui. Essas frações, elas também são iguais a 2R, que é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Isso aqui é a lei dos senos, na forma mais simples e na forma estendida. Isso aqui resolve o problema. Você vai aplicar a lei dos senos aqui. Você não quer saber essa medida? Então você vai fazer o seguinte, ó. Esse sobre o seno desse, então vai ficar B sobre seno de 45, é igual a esse sobre seno desse, quer dizer, 6 sobre seno de 60. 6 sobre seno de 60. Aí você tem que lembrar quem é o seno de 45 e o seno de 60, né? Tem até uma tabelinha que o pessoal memoriza, tem musiquinha às vezes, não. Eu vou já colocar os valores aqui diretos, tá? Decorar os valores aqui é responsabilidade sua. Então, isso aqui vai ficar B sobre, quem é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. É igual a 6 sobre seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que passar o 2 lá para cima, né? Vai ficar 2B sobre raiz de 2 é igual, aqui também passa o 2 lá para cima, vai ficar 6 vezes 2, 6 vezes 2 sobre raiz de 3. Eu quero saber o B, posso simplificar aqui por 2, e daqui eu tiro o B. O B vale isso aqui multiplicado por raiz de 2. Então vai ficar 6 sobre raiz de 3 multiplicado por raiz de 2. Tem isso aqui nas respostas? Não, é porque você tem que simplificar esse radical aqui. Eu vou trocar o 6 por 2 vezes 3. 2 vezes 3. E 3 eu vou escrever como raiz de 3 vezes raiz de 3. Por que isso? É para simplificar aqui com esse raiz de 3. Então eu troquei o 6 por 2 vezes 3 e o 3, por sua vez, eu troquei por raiz de 3 vezes raiz de 3. Então esse raiz de 3 aqui no denominador, tem um raiz de 12 aqui em cima, aí vai cortar aqui o raiz de 3. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 2? É raiz de 2 vezes 3. Pode juntar os radicais, né? Que é 6. Então, 2 raiz de 6. Está aqui, 2 raiz de 6. Então, onde é que está isso? 2 raiz de 6. Resposta correta, letra E de eco. Questão 10. A equação 2x² menos 11x mais 12, cujo conjunto de solução está contido, né, no conjunto dos números reais, é tal
aqui. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara, ok? Então, vamos só recapitular. O A é igual a 2, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B é igual a menos 11, porque é o termo que acompanha o x. Amigos, lembrem-se, você tem que pôr o sinal de menos quando o número é negativo. Muita gente esquece disso aqui e erra, né? E o C é igual a 12. Então, nós vamos substituir aqui de uma vez na fórmula. Então, preste atenção que eu já vou fazer os joguinhos de sinal, né? Para não ficar enchendo muita linguiça, tá bom? Então, esse menos aqui com o menos do B vai virar mais 11. Mais ou menos raiz quadrada de menos 11 ao quadrado, que é o B. Ó, negativo é expoente par vai dar positivo, 11 vezes 11 é 121. É sempre interessante que você saiba esses quadrados perfeitos de 0 até 20 de cor, porque aí você não precisa ficar fazendo conta na prova, certo? Então, caso você não saiba, depois você dá uma olhada nisso aqui, escreve eles algumas vezes para você decorar, né? Para ficar rápido aí a sua resolução, ok? Beleza. Então, aqui, agora, eu vou fazer o jogo de sinal. Ó. Esse menos do 4, vezes o mais aqui vai dar menos, vezes o mais aqui continua dando menos. Ok? Menos. Então, eu vou fazer 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 no cantinho. Vai dar 96, ok? E aí, eu vou dividir por 2A. 2 vezes A é 2 vezes 2, que no caso é 4. Então, vai ficar assim, ó. 11, mais ou menos, você vai fazer essa conta. 121 menos 96, que vai dar 25. Ok? Só que eu já vou tirar a raiz de uma vez, porque você não tá afim de perder tempo. Você já sabe que é quadrado perfeito, se joga. Não é mesmo? Então, aqui, nós vamos puxar. Ó, quando eu somar, vai dar 11 mais 5, que é 16, dividido por 4, que vai dar 4. Quando eu subtrair, ó, 11 menos 5 vai dar 6, que dividido por 4, eu vou simplificar em cima e embaixo por 2, em cima vai dar 3, embaixo vai dar 2. Ok? Agora a gente vai ver quais são as respostas lá que vão nos satisfazer, né? A resposta, no caso. Vamos ver a letra A. Ó. A diferença entre as raízes pode ser igual a menos 5 meios. Então, olha só, se eu fizer 4 menos 3 meios, pensa o seguinte, 3 meios aqui, ó, é R$1,50. Se eu fizer 4 menos 1,50, vai dar um número positivo. Agora, se eu fizer o contrário, R$1,50 menos R$4, pensa, você tem R$1,50, mas você faz uma dívida de 4. Então, você vai ficar devendo R$2,50, que é exatamente igual a menos 5 meios. Então, essa aqui, aparentemente, é uma das respostas possíveis, né? Vamos ver se as outras não estão erradas. Aparentemente, essa é a correta. Se você não pensar assim, o que você pode fazer? Faz 3 meios menos 4, certo? E multiplica cruzado. Ó. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2 aqui vai dar 8, dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter menos 5, né? Porque se eu tenho R$3 e tiro 8, eu fico devendo 5 meios. Então, correta, ok? Letra B. A soma do quadrado das raízes pode ser igual a 25 quartos. Ó, o quadrado de 4, que é a primeira raiz, é 16. O quadrado de 3 meios você eleva em cima e embaixo, tá? Vai dar 9 quartos. Se a gente multiplicar cruzado aqui, ó, 16 mais 16 vezes 4 vai dar 64. Aqui embaixo tem 1. Vai dar 9 aqui dividido por 4. Isso aqui não vai chegar nunca a ser 25 quartos, né? Então, a B é errada. Letra C, uma das raízes é o dobro da outra? Não. Se uma é 4, o dobro seria 8. Ou então, se uma fosse 2, o dobro seria 4, né? Então, essa daí tá errada, tá? Ela não possui raízes reais, ela possui sim raiz real, tá? A raiz quadrada do produto das raízes pode ser igual a raiz de 3. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tirar a raiz quadrada do produto das raízes, que vai ser 4 vezes 3 meios, pode ser raiz de 3. Então, aqui, se eu divido 4 por 2, vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Ou seja, seria raiz de 6 e não raiz de 3. Então, a correta é a letra A mesmo, ok? Questão 11. Uma obra foi contratada para ser concluída em 1,5 anos. Esse 1,5 a gente pode ler como 1,5, concorda? 1 ano e meio, são 12 meses, mas metade no ano que é 6 meses. Portanto, aqui, ó, nós temos 18 meses, nós vamos precisar dessa informação. Para tanto, inicialmente, foram contratados 50 homens para trabalharem 8 horas por dia. Passados 10 meses, apenas 1/3 da obra foi concluída. Para cumprir o prazo estabelecido para a conclusão da obra, a quantidade de horas trabalhadas por dia passou de 8 horas para 10 horas. Assim, admitindo que todos os homens têm o mesmo rendimento com relação ao efetivo de homens necessários para a conclusão da obra no prazo estipulado, é correto afirmar que... Então, primeiro vamos organizar o nosso raciocínio. Lembrando que isso aqui é uma questão de regra de 3 composta, eu vou deixar linkado aqui.
certo? Um link para vocês darem uma olhada no método que eu resolvo regra de 3 compostas, sem ser pelo método de setinha. Eu faço por um outro método que eu apelidei de X da chute. Então, você vai lá e dá uma olhada para você poder entender melhor isso aqui, tá? Então, vamos só organizar o raciocínio. O proposto era o seguinte, que nós concluíssemos essa obra, vou chamar de 1 aqui, que representa o número 100%, tá? Em 18 meses, trabalhando com 50 homens durante 8 horas por dia. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, passou 10 meses, certo? A gente concluiu só 1/3 da obra. Então, vamos pensar o seguinte, está sobrando 8 meses para tudo ficar no prazo, certo? Só que nós vamos ter que concluir a fração complementar. Se eu fiz 1/3, qual que é a fração que falta fazer? 2/3. Porque pensa numa barra de chocolate, certo? Se você comeu uma das barras, uma das fatias aqui, falta 2 para você acabar de comer ela. Ou seja, se eu concluir 1/3, falta 2/3. Eu estava usando 50 homens e agora eu vou usar X homens, que eu não sei qual que é essa quantidade de homens. E aqui eu usava 8 horas por dia, agora eu vou usar 10. Então, nós vamos usar essas informações para fazer o X da Xuxa, certo? O X da Xuxa, você vai pensar assim, ó, do lado de cá eu gasto, o que eu gasto são os insumos, né? E do lado de cá a produção. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Na primeira etapa da obra, eu gastei, entre aspas, né? Eu precisei do trabalho de 50 homens durante 8 horas por dia, num período de 10 meses, porque foi o que de fato aconteceu. E eles concluíram qual fração da obra? Que a produção é a obra, tá? É 1/3, certo? Então, eles concluíram 1/3 do trabalho. Agora, nós vamos pensar o seguinte. Quantos homens X trabalhando nos outros 10 meses, nos outros 8 meses que faltam, né? Esse aqui foi 10 meses, falta 8 meses aqui, ó, certo? 8 meses restantes. Só que agora, eles vão fazer isso num período de 10 horas diárias, certo? Então, eu tenho X homens trabalhando 8 meses e 10 horas por dia para fazer a fração complementar. Ou seja, para produzir os outros 2/3 da obra que restam. Aí, nós vamos multiplicar cruzado igual na regra de 3 simples. Esse método, ele existe para a gente não precisar ficar pensando em proporcionalidade nem setinha, tá? Dá uma olhada lá depois para você ficar mais fera nisso daí. Então, vai ficar assim, ó. X vezes 8 vezes 10 vezes 1/3. X vezes 8 vezes 10 vezes 1/3 é igual a 50 vezes 8 vezes 10 vezes 2/3. 50 vezes 8 vezes 10 vezes 2/3. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos simplificar isso aqui pelo método mãos de tesoura, tá? Você também dá uma olhada por aí no meu canal para você ver esses vídeos, para você poder ter mais habilidade de fazer conta. Então, olha só, esse 3 aqui no denominador, eu posso cortar os dois. Porque se eu passasse esse cara para cá, ele ia multiplicar aqui e acabar cortando de qualquer jeito. Então, já vou cortar aqui de uma vez. Esse 8 também, ó, vai cortar, porque se eu passasse ele dividindo, eles iam cortar. 50 dividido por 10 é 5, então eu coloco o resultado aqui, porque o 50 ganhou, digamos assim. Então, sobrou X do lado de cá, é igual a 5 vezes 2, 10 vezes 10, 100, beleza? Vou só voltar a fita aqui, certo? Vou fazer de um outro jeito para que todo mundo entenda, ok? Eu vou passar essa fração 1/3 pro lado de cá. Como que a gente passa uma fração de um lado para o outro da igualdade? Você passa ela trocada, invertida. Então, já tirei esse cara daqui. Esse 10 e esse 8 vão vir para o denominador. 10, 8. Combinado? Então, vai ficar assim, ó. Esse 8 aqui corta com esse 8 aqui. Esse 10 aqui corta com esse 10 aqui. Certinho? Esse 3 corta com esse 3. 50 vezes 2, 100, do mesmo jeito. Então, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Se você não fizer errado, vai dar certo, como eu sempre digo, né? Então, você precisa de 100 homens, só que você já tinha 50. Então, você vai ter que acrescentar 50 homens. Ou seja, esse número aí, ele deve ser aumentado em 50 homens, letra E. Beleza? A questão número 12 é sobre função. Olha aqui. Uma coisa interessante. Você conhece alguma prova que costuma ser mais difícil do que a prova do Colégio Militar para ensino médio? Eu posso citar a prova do Colégio Naval e a prova da EPICAR, mas questões sobre funções, às vezes, elas caem mais difíceis no Colégio Militar do que no Colégio Naval e do que na EPICAR, tá? Essa aqui mesmo é uma questão difícil de função, que muita gente não vai lembrar disso aqui, que é a noção de função ímpar.
função ímpar. Como é que funciona a função ímpar? É assim, você tem um x, e a partir daquele x, você vai usar a fórmula da função, vai encontrar um y. Ou, se você quiser, pode chamar de f, tá? Se você pegar esse valor de x e trocar o sinal dele, o que vai acontecer com o resultado da função? Ele troca de sinal também? Quando trocar de sinal, significa que é uma função ímpar. Então, você troca o sinal do x. Se você fizer isso e o y também trocar de sinal, ela é uma função ímpar. Exemplo de função ímpar. X ao cubo. X ao cubo é uma função ímpar, porque olha só, se você pegar 2 e elevar ao cubo, isso vai dar quanto? 8. Agora, se você, ao invés de 2, se você pegar menos 2, menos 2 elevado ao cubo vai dar o quê? Menos 8. Então, você trocou o sinal do x, o sinal do y também troca. Isso só acontece quando você tem uma função ímpar. Por exemplo, todos os polinômios que só têm termos de grau ímpar são funções ímpares. Então, se você tiver x, x3, x5, ou uma soma desses termos com x, x3, x5, você vai ter assim uma função ímpar. Exemplo de função ímpar também, o seno é uma função ímpar. O cosseno não é, o cosseno é uma função par. O que é uma função par? A função par é parecida. Função par ela funciona da seguinte maneira: você tem o x e você vai ter um determinado y. Se você trocar o sinal do x, vai virar menos x, o que acontece com o y? Não acontece nada, continua sendo y. Quer dizer, o f de x é igual ao f de menos x. Exemplo de função par: qualquer polinômio de grau par, x4, por exemplo. Se você tem 2 à quarta, isso dá 16. Agora, se você tiver menos 2 à quarta, isso vai dar 16 também. O f de x é igual ao f de menos x. Que coisa, eu vou precisar usar isso? Se você usar isso aqui, fica rapidinho a resolução dessa questão. Porque aqui a gente tem uma função ímpar. A função toda não, porque esse 3 estraga tudo, tá? O 3 não é ímpar, mas o ax3 é um ímpar e a raiz cúbica também é uma função ímpar. Então, o que ele falou aqui? Considere essa função aqui dos reais nos reais definida por essa fórmula. O f de x vale ax3 mais b raiz cúbica de x mais 3. Então, olha só, essa função ela não é ímpar, também não é par. Mas esse pedaço aqui é ímpar. Se você trocar o x por menos x, troca o sinal da função. Porque aqui é uma potência ímpar e aqui também é uma raiz ímpar, né? Raiz cúbica. Os números a e b são constantes reais. Que eu não sei os valores dessas constantes e nem vai ser preciso para resolver o problema. E ele deu isso aqui, ó. Sabendo que f de 1 menos raiz de 2 é isso, f de 1 menos raiz de 2 é isso, 1,44. Ele quer saber o f disso aqui. F de 1 sobre 1 mais raiz de 2. Que coisa de doido, né? Como é que eu vou achar isso? Olha só, você já trabalhou com racionalização de denominadores? Já deve ter visto esse tipo de coisa aqui, com certeza. Quanto que é esse número? 1 sobre 1 mais raiz de 2. Vamos racionalizar isso aqui? Como é que a gente racionaliza? Vou multiplicar numerador e denominador pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? Aqui você tem 1 mais raiz de 2, eu vou usar o fator racionalizante 1 menos raiz de 2. 1 menos raiz de 2, eu escrevi errado, 1 menos raiz de 2. Então vamos multiplicar numerador e denominador por 1 menos raiz de 2. O valor continua sendo o mesmo, só que agora, quando você multiplicar isso aqui, você vai ficar com
quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Porque isso aqui é um produto notável, é o produto da soma pela diferença. Então isso aqui vai dar o quê? O numerador vai ficar 1 menos raiz de 2, e no denominador vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 2 é quanto? É 2. Então, esse denominador ficou menos 1. Então, 1 menos raiz de 2 dividido por menos 1. 1 menos raiz de 2 dividido por menos 1. Posso sumir com esse denominador aqui? Sim, eu posso pegar esse menos 1 e jogar lá para o numerador, porque 1 é 1, né? 1 não altera o valor, só vai trocar o sinal. Então, eu posso trocar o sinal lá no numerador. Vai ficar 1 menos raiz de 2 com o sinal trocado. Pronto. Então, esse número que ele está querendo aqui é o f de menos isso aqui. Ele deu essa informação e ele quer saber quanto que é isso aqui, o f de menos isso aqui. Então, olha só, se você chamar isso aqui de x, isso aqui é o quê? Isso aqui é menos x. Ou seja, você tinha esse valor aqui para esse x, agora você vai precisar saber esse valor para o x com sinal trocado. E essa função aqui é função ímpar? Não. Tem esse 3 aqui que está atrapalhando. Mas você pode dar um jeito nisso facilmente. Olha só. O f de 1 menos raiz de 2, ele é igual a um valor aqui, que eu vou chamar de i, porque é ímpar, tá? Essa parte somada com 3. Essa parte não é ímpar, eu vou escrever somente como 3. Esse i representa o quê? Representa isso aqui elevado ao cubo, somado com a raiz cúbica disso. Eu preciso escrever isso? Não. Eu vou só chamar de i. É um número aí, tá? Então, isso aqui é o que ele deu. É essa relação. F de 1 menos raiz de 2 é 1,44. Esse 1,44 é igual a um cara que é ímpar é um valor numérico de x, né, que é um valor numérico ímpar, ou seja, ele troca de sinal quando você trocar o sinal do x, somado com 3. Então, isso aqui dá 1,44. Com isso, eu posso achar quanto que é o valor de i, né? Esse i aqui é quanto? É 1,44 menos 3. O i vale 1,44 menos 3, que vai dar quanto? Menos 1,56. 1,56. Pronto. Esse é o i. O que é o i? É o valor dessa expressão para x igual a 1 menos raiz de 2. É isso aqui. E aí, essa outra aqui, que é o que ele está pedindo, ou seja, você tem que saber quanto que é o f de menos 1 menos raiz de 2. Acontece que isso aqui é igual a esse, só que com sinal trocado. Isso aqui vai ser um camarada que é ímpar somado com 3. Acontece que quando você troca o sinal do x, o que acontece com o sinal disso aqui? Essa parte ímpar que a gente viu que dava isso, menos 1,56. Se você trocar o sinal de x e jogar aqui nessa conta, quanto que vai dar o resultado? Já que ele é ímpar, ele vai dar ele com o sinal trocado, que é 1,56. Não é essa característica da função ímpar? Isso é a função ímpar, tirando o 3 que não é. Mas essa parte aqui é ímpar. Quando você troca o sinal do x, que é o que você fez aqui, você troca o sinal da função. Então, aqui ela era menos 1,56. Ela vai passar a ficar mais 1,56. Ela troca de sinal. E o 3 continua lá como estava, mais 3. Então, quanto é que vai dar isso? Ó, 1,56 mais 3. 1,56 mais 3 é 4,56. Então, olha aqui, a gente achou rapidinho qual é o valor.
usando essa historinha aqui de função ímpar, né? Sem ter que fazer a conta. Já pensou você pegar esse negócio aqui, levar o cubo e ainda botar essa raiz cúbica aqui, você ia se estrepar com isso. Não dá para fazer conta, não tem fórmula para raiz cúbica de um negócio desse. Ia ser super trabalhoso. Então a gente conseguiu encontrar o que ele pediu, que é o f disso. Isso nada mais é do que isso aqui, né? Que a gente viu aqui com a racionalização, e encontramos isso, 4,56. Então, 4,56, olha aqui, resposta correta, letra C, de Charlie.